o poder da fé em ação. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Crendo e acreditando em todas as verdades de Deus sem aumentar e sem diminuir. Fé é uma firmeza, numa confiança interior de que Deus vai fazer isto vai acontecer. Uma segurança firme, uma confiança que não pode se mover, que está firmado na esperança. Fé não consiste em ver para acreditar, mas consiste em acreditar para depois ver. Por isso que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não aconteceram, ele preparou a arca e salvou a sua família. Por isso que todo aquele que crê, a sua fé está depositado no Senhor Jesus Cristo. Pela fé, Sara concebeu um filho fora da idade, porque já tinha considerado fiel aquele que prometeu. Pela fé, os outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Outros foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram vestidos pelos de ovelhas e de cabra, necessitados, aflitos, maltratados. Passaram tudo isso, crendo e esperando naquele que lhe prometeu. Porque tudo o que não provém da fé é pecado. Porque andamos pela fé e não pela vista. Todo aquele que coloca sua fé em Deus alcança vitória. Eu sei que é muito difícil e complicado aplicar a fé no momento crítico perante uma situação. Fé comove Deus e a sua presença. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei que o Senhor vai nos livrar da sua mão. A sua fé em Deus faz com que Deus opere, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Elias, o profeta, cria em Deus e pediu fogo. Deus mandou fogo. A fé em ação tem grande poder. A mulher de fluxo de sangue alcançou a sua cura pela fé no Senhor Jesus. Dizia consigo próprio que somente eu quero tocar as vestes do Senhor Jesus e ficarei sarado. Os homens de fé são conhecidos como loucos, porque a fé não trabalha com a lógica humana. Existem casos que não adianta crer somente e não fazendo nada. Aquele que busca, encontra. Diz Judas: senti a necessidade de vos escrever, exortar-vos a pelejar pela fé. Pela fé, Deus fez grandes coisas nas suas mãos. Onde estão homens de fé? Será que os homens de hoje são capazes de mudar o cenário do mundo? Cada um de nós é responsável pelo crescimento seu. Se você quiser, se você desejar, não há limite para a sua fé, não há limite para a sua busca, para a sua consagração. E isso está nas suas mãos e está te desafiando. Irmãos, qualquer um de nós pode ser usado por Deus. Qualquer um de nós que está escutando pode ser usado por Deus. Eu conheci um homem num país e Deus conhece muito bem. Eu sou, e além de mim ninguém conhece este homem na sua essência. Ele experimentou o poder da fé na oração e no agir de Deus. Um certo dia, ministrando o sermão bíblico, ele diz para o povo: vamos orar para que Deus possa cobrir o sol com a nuvem e termos sombra para que Deus possa nos cobrir. E o povo, conhecendo ele, orou. Não passou nem 5 minutos, Deus cobriu o sol com a nuvem, pois o lugar onde cultuava era no esconderijo. Havia lei que proibia o aglomeramento de pessoas devido à pandemia daquele país. Um homem que, quando parava no púlpito ministrar o culto, por falar só, ou quando falava, Deus cumpria o que falava a sua palavra. Este experimentou o poder da fé em ação. Um certo dia Deus lhe disse: prego arrependimento sincero e verdadeiro, para que meu povo possa voltar para mim.
E ele foi pregar a abertura do sexto selo e os seus acontecimentos do Apocalipse, com a frase proporcional: arrependa-te verdadeiramente antes que o amarelinho te encontre. Depois dele pregar, gritou e disse: Deus confirma sua palavra com relâmpagos e trovoadas. E no mesmo instante Deus fez tocar trovoada, e ouvindo o povo, caiu o temor, e quase todos voltaram para Deus de dia, enquanto o sol estava em dia. Com isso passou a ser considerado, respeitado, valorizado e temido por alguns, porque experimentou o poder da fé em ação. O mesmo homem era pregador de uma escola secundária da sua província, chamado Matara, e realizava os cultos numa das suas congregações, e Deus lhe usava de uma forma poderosamente, ao ponto de metade da igreja vinha apenas participar do culto escolar, e o pastor da igreja lhe procurava lhe conhecer até o achar, porque Deus fez nele a fé em ação, e Deus salvou muitas almas naquela escola. Precisamos aplicar nossa fé em ação diante de Deus. Ainda que o problema pareça não ter solução, não desiste, confie em Deus. Deus está te observando, ainda que diga que não consigo, ou que é demais. Deus tem a resposta para isso. Coloque a sua fé em ação, grandes coisas acontecerão. Vão acontecer situações, problemas que podem abalar a sua fé. Lança-te diante de Deus, busque, consagre, pede a Deus que possa mover a tua presença. E Deus vai fazer.